Meu querido irmão, meu querido amigo, por vezes nós sentimos que está morrendo ou que morreu alguma coisa dentro de nós, ao redor de nós, no meio da nossa família, em nossa aldeia, em nossos negócios, em nossos relacionamentos. E quando a gente percebe que morreu alguma coisa, ficamos abalados, arrasados, achando que Deus poderia ter feito alguma coisa, achando que Deus poderia ter intervido, mudando o curso da história, mudando a rota, que Deus poderia ter interceptado o, entre aspas, vírus da morte. Às vezes nós somos fatalistas e atribuímos a ele o tudo que ocorre em nossa vida, seja de bom ou seja de ruim. O fatalismo é uma heresia de que todos os atos dos homens e decisões dos homens estão estabelecidos por Deus e não há como mudar. Isto é uma heresia. Se você achar que Deus te fez para sofrer, você está sendo um herege. Porque o fatalismo é exatamente isso. É quando a gente atribui os atos dos homens e as decisões dos homens àquilo que foi estabelecido por Deus. Então a gente não tem como mudar. É como se desse soco em ponta de faca. Mas, pela onisciência, Deus escolhe os que escolhem a Ele como Deus, como Salvador. Mas Ele nos deu o direito de escolha. Ele nos deu o direito de escolher o caminho que deveremos seguir. Tanto que lá no livro de Deuteronômio, ele propõe, ele oferece a bênção e a maldição. E ainda dá uma cola, uma sugestão. Olha, é melhor escolher a bênção. Mas ainda tem gente que escolhe a maldição. Então Deus está dando uma proposta, oferecendo uma proposta, melhor dizendo, faz uma proposição, você escolhe. Então esse fatalismo não pode fazer parte da cartilha do crente. Já quando nós somos deterministas, achamos que Deus já determinou os que serão salvos, os que serão condenados, e o homem não tem direito a nenhuma escolha. Então, se você pensa assim, é muito complicado, porque já está tudo determinado. Então você não é um ser humano, você é um fantoche. Mas deixa eu te dizer, você não é um fantoche, você é um ser humano. Deus te formou com determinação, com inteligência e com 3 capacidades. A capacidade de sentir, a capacidade de escolher, você tem essa capacidade, né? Deus te deu isso. Se você não entender assim, você vai atribuir todas as coisas que você perde, que estão morrendo na sua vida, como se, não, isso é o destino. É Deus que quis assim. E a Bíblia vai nos dizer em Jeremias capítulo 29, eu bem sei os pensamentos que tem acerca de vós. São pensamentos de paz. Você tem a capacidade de escolher, a capacidade de sentir, a capacidade de saber. Foi Deus que te dotou disso. Na realidade, podemos e devemos fazer alguma coisa. Podemos e devemos. Podemos também abrir portas. Podemos também andar como Pedro sobre o mar. E se morrer algum Lázaro, entre aspas, na nossa aldeia, fecha aspas, você pode ressuscitar. Porque Jesus está aí para te ajudar. E eu quero fazer uma analogia entre a morte de Lázaro e os nossos Lázaros que morrem. Esses nossos Lázaros podem ser os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, o nosso ministério. São os nossos Lázaros, colocando entre aspas para você entender. E você pode ressuscitar isso, sim. E quando é que eles morrem? Talvez resida aí o problema. A gente precisa mudar o foco do nosso pensamento para a gente entender que é possível que haja a ressurreição
desses nossos Lázaros que morrem? Mas quando é que os Lázaros morrem, pastor, em nossas aldeias? Se a gente olhar o texto, você vai ver que o texto vai nos remeter a uma lição, para a gente entender isso, que vai servir para a nossa vida espiritual e material. Quando é que morrem esses Lázaros? É quando queremos que Deus haja no nosso tempo. Preste atenção. Jesus está numa cidade, manda um recado para Jesus, ó, Lázaro, o teu amigo, está mal, está enfermo. Jesus pega aquele bilhete, suponhamos, lê, bota no bolso, continua a sua caminhada, e alguém deve dizer, ué, ele não deu importância a isso? Ele não falou nada? Ele não disse nada? Ele se silenciou? Será que ele o ama mesmo? Será que ele é amigo mesmo? Escute, nós precisamos entender uma coisa, meu querido irmão, que quando nós entregamos alguma coisa séria na mão de Deus, nós não temos que ficar preocupados com o que Deus vai fazer, em que momento vai fazer, mas tão somente esperançoso de que Ele vai fazer. E não preocupado. O reino de Deus não é um reino de conto de fadas. Jesus não se apressa e nem se demora. Ele nem se apressa, então vou agora, vou largar tudo, vou correr para lá. Não, ele também não se demora. Ah, Jesus demorou? Onde está escrito isso, que ele demorou? No mundo espiritual, não existe demora. O kairós de Deus é diferente do nosso cronos. O nosso cronos é a sucessividade do tempo. Mas o kairós de Deus é a simultaneidade do tempo. O ontem, o hoje, o amanhã, para Deus é a mesma coisa. Então, às vezes nós queremos tudo no nosso tempo. O reino de Deus não é um reino de conto de fada. Jesus não se apressa nem se demora, ele vem no seu tempo. Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas a Bíblia, no registro humano, vai dizer que ele demorou ali 3 dias. Na verdade, ele não demorou. Ele sabia que até a morte estava sob o seu controle. Mas, pastor, quando então morrem os Lázaros das nossas aldeias? Quando nós interpretamos as suas palavras pelas nossas conveniências. Quando Jesus fala, Lázaro está dormindo, os discípulos devem ter ficado preocupados. Lázaro está dormindo? Como assim? E nós vamos lá despertá-lo. Ué, mas vamos despertar Lázaro? Olha, às vezes nós não entendemos o que Jesus fala. Há alguém que canta aí que Deus até no silêncio fala, e fala mesmo. Deus fala até no silêncio. Deus não precisa que o homem estabeleça um padrão para o seu modus operandi. Deus não carece que o homem dite regras para ele. Deus sabe o que fazer, no tempo em que fazer, e nós é que precisamos interpretar as suas palavras, buscar ajuda do Espírito Santo para entender o que Jesus está querendo dizer com isso. O que ele está falando para mim com isso? Por que ele está falando que Lázaro está dormindo? Então nós precisamos buscar isso. E como nós vamos buscar isso? Peça ajuda ao Espírito Santo, Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo vai te ajudar a você entender o que Jesus está falando. Talvez você esteja passando por uma situação e não está entendendo nada. Ao invés de você procurar entender, procure entender o que Deus está falando através dessa situação. Mas quando é que eles morrem, esses Lázaros, nas nossas aldeias? Quando temos medo de enfrentar a nossa realidade. Um dos discípulos, quando Jesus decidiu voltar e visitar Lázaro, um dos discípulos disse, Senhor, nós vamos para lá, nós quase morremos lá. Não vamos para lá não, Senhor, vamos voltar. Lázaro está dormindo, eu preciso despertá-lo. Mas, Senhor, lá é perigoso. Aonde nós vamos não é um lugar ideal, nós vamos sofrer alguma situação crítica lá. Nós vamos lá para morrermos também?
Terceira razão, quando morrem os Lázaros em nossas aldeias, é quando nós temos medo de enfrentar a nossa realidade. Às vezes nós jogamos uma cortina de fumaça em cima do nosso problema. Ficamos achando que isso não tem nada a ver, ou não tem nada demais, ou a coisa é tão feia, e a gente está fantasiando isso, a gente está imaginando um monstro quando não é nada. Então a gente precisa enfrentar a nossa realidade. O mundo fantasioso, o mundo criado às vezes na nossa mente pela pressão, pelas circunstâncias, pelo medo, faz a gente sair da nossa realidade. Tem pessoas apavoradas, preocupadas, criando um monstro enorme. Nós vamos morrer. Escute, não tenha medo de enfrentar a sua realidade. Se Lázaro morreu, você tem que dizer, Senhor, Lázaro está morto. Entrega na mão dele. Senhor, meu amor morreu. Minha energia morreu. Minha força morreu. Minha coragem morreu. Meu prazer morreu. As coisas estão morrendo dentro de mim, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não tenha medo de enfrentar a sua realidade. Exponha a sua realidade para Jesus. Ele pode. Ele sabe da sua situação, mas ele precisa que você confesse para ele, diga para ele. Ele quer que você concorde com ele. Tem um texto, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A gente às vezes não compreende bem, porque você remetendo ao grego, você vai encontrar a palavra homologueu que aparece ali. E a palavra no grego, homologueu, quer dizer o seguinte, se você concordar com Deus que você pecou, ele é fiel e justo. Ou seja, Deus está em você. Porque o mesmo Deus que é transcendente, ele é imanente. Ele é o nosso Emanuel, ele está. Só que ele precisa que você concorde com ele, com a sua realidade de vida. E o que morreu aí dentro? Lázaro, de fato, morreu. Essa é uma realidade. Então você tem que dizer, Senhor, morreu isso dentro de mim. E quando você fala isso, você está concordando com ele, porque ele já te falou isso no teu coração, mas você diz, não, eu estou bem, eu estou bem. Não se auto-engane, seja verdadeiro para você mesmo. Mas quando é que morrem os Lázaros? Quando não particularizamos o milagre da nossa vida. Quando Marta corre para falar com Jesus, Jesus fala para si lá, Marta, Marta, seu irmão há de ressuscitar. E quando fala isso para ela fala, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. E quantos crentes repetem isso de uma outra forma? Eu sei que aquele irmão foi abençoado. Eu sei que aquele pastor foi abençoado. Eu sei que aquele senhor foi abençoado. Mas e você? Então, nós precisamos particularizar o milagre de Deus na nossa vida. Nós generalizamos o milagre, mas não particularizamos. Se Deus fez por ele, Deus pode fazer por mim. Isto é, quando nós generalizamos, nós falamos para as outras pessoas o que também é para nós. Você está entendendo, minha irmã, meu irmão? Você fala assim, Deus fez um milagre extraordinário com aquela família. Mas o mesmo Deus é o seu Deus. Ele pode também fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa particularizar o milagre. Lázaro não vai ressuscitar no último dia, não. Ele vai ressuscitar hoje. Jesus estava dizendo para ele, eu vou ressuscitar, Lázaro é hoje. Mas ela entendia que era a ressurreição geral. Aquela que todos vão ressuscitar em duas etapas. Os santos que vão ressuscitar na ressurreição de Jesus, na vinda, no arrebatamento, e os outros que vão ressuscitar no juízo final. E ela estava falando de uma ressurreição geral. Eu sei que ia ressuscitar no último dia. E Jesus está dizendo, não, Marta, eu quero ressuscitar hoje. Jesus quer ressuscitar hoje o seu Lázaro que morreu. Mas quando é que eles morrem, esses Lázaros? Quando também nós achamos que já sabemos o suficiente. Oh, meu irmão, minha querida irmã, você ainda não sabe o suficiente. Porque ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia.
fazendo aqui uma brincadeira, Jesus poderia ter dito para Marta: sabe nada, inocente. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Por que isso? Quando nós achamos que já sabemos o suficiente, você não sabe, não é no último dia. Jesus está falando que vai ressuscitar hoje. Jesus falando para Marta assim: Marta, eu vou agora lá tirar Lázaro do reino da morte, das garras da morte. Às vezes nós achamos até que Deus está nos dizendo o óbvio. Achamos assim: ó, mas isso está Jesus, eu sei, Jesus. Sabe nada, inocente, você não sabe. Sabe o que Jesus está querendo dizer? É que hoje Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer ressuscitar esse teu Lázaro que morreu e que está te fazendo uma falta enorme porque você está vivendo sem paz, que a tua paz foi embora, morreu. Você está numa guerra contínua com você mesmo. Deus está querendo trabalhar hoje. Você está, não, eu sei que Jesus é o príncipe da paz, mas Ele é o príncipe da paz para essas horas que você está vivendo. Ele é o príncipe da paz nesse momento que você está vivendo. Você está reclamando de quê? Você acha que sabe? Então preste atenção. Quando achamos que já sabemos o suficiente, nós não sabemos, porque só Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que essa angústia que você está sentindo agora, foi você mesmo que procurou. Eu que estou pregando para você essa palavra de Deus, eu não sei quem é você, mas é como se eu estivesse vendo o seu coração apertadinho aí, e o Espírito Santo mandando dizer para você: olha, o que eu vou fazer não é no último dia, é agora. Você vai terminar essa pregação e essa angústia vai desaparecer aí do seu coração. Mas quando é que morrem os Lázaros? E a gente ficamos perguntando por que morreu Lázaro. A gente sabe, para que o Senhor fizesse um grande milagre. Mas e quando morrem os nossos Lázaros? Quando é que ele morre? É quando impingimos a culpa a alguém pela nossa perda. Escute isso. Quando Jesus fala com Marta, a primeira coisa que Marta vai dizer para ele também é: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo? Em outras palavras, o Senhor é culpado. Porque se o Senhor estivesse aqui na hora que nós mandamos chamar o Senhor, meu irmão não teria morrido. Porque o Senhor curaria ele. Mas às vezes Deus quer fazer uma obra maior do que a gente está imaginando. O que você está passando pode ser tão duro para você, mas é porque a bênção vai ser maior. É porque o milagre vai ser maior. E essa desgraça vai sair. Esse mal vai sair. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor bem que poderia ter evitado. Jesus poderia. Claro que poderia. Ele poderia sair imediatamente ao receber a carta, ou o bilhete, ou o WhatsApp, ou o e-mail. Ele recebeu lá e... vou agora, vou parar tudo, cancelar tudo, que eu vou lá ver meu amigo Lázaro, que era amigo dele. Jesus era amigo daquela família. Mas Jesus estava tão tranquilo, e ele conhece tudo o que está acontecendo, que ele falou assim: não, o milagre na vida de Lázaro tem que ser maior. Curar ele de uma simples doença não vai trazer a repercussão espiritual se não houver algo mais contundente, que será a morte. Então, veio a morte ceifou a vida de Lázaro. Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. A cultura judaica entendia que até o 3º dia a alma ficava sobrepairando sobre o local. Mas já era o 4º dia. Já nem isso era possível mais, sobre a ótica judaica, sobre a cultura da época. Mas Jesus poderia ter evitado. Não existe culpa. Não culpe a ninguém pelo seu fracasso. Não culpe a ninguém pela sua perda. Não culpe a ninguém porque Lázaro morreu na sua vida. Não culpe porque você está com angústia. Não culpe a ninguém. Tão somente acredite que Jesus já entrou na sua estrada para tirar você daí.
Mas a pergunta continua: quando morrem os nossos Lázaros? Quando morrem? Quando achamos que vivo não morre e morto não ressuscita. Todo vivo vai morrer e todo morto vai ressuscitar. Existem duas realidades que precisamos observar. É que você deixou morrer alguma coisa em você. E a segunda realidade é que Jesus pode ressuscitar tudo de novo com a sua ajuda. E você que está ouvindo essa mensagem, quando achamos que vivo não morre, você estava bem, não tem muito tempo, você estava muito bem, e agora você está culpando a pandemia. Ah, isso é por conta da pandemia. Não é. É porque Jesus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Essas duas realidades precisam ser observadas. Você deixou morrer alguma coisa em sua vida. Seu amor parece que esfriou, a sua força se esmilinguiu, teu coração se fechou, a tua paz parece que está entenebrecida por uma guerra de pensamentos, você não consegue nem dormir, e nem tomando remédio você consegue dormir. Mas Deus manda te dizer: hoje eu entro na sua história, na sua vida, para ressuscitar o teu Lázaro. E deixa eu dizer isso para você. Se morreu, é porque ele estava vivo. E se estava vivo e morreu, Jesus pode ressuscitar. Se você tinha, declare isto: eu tinha e posso ter de volta. Porque Deus é o Deus que traz também todas as coisas, e com abundância. Se você perdeu, não é porque Jesus não estava lá. Não culpe a Jesus. Se você perdeu alguma coisa, não culpe a ninguém. É porque Deus quer mostrar a você que Ele quer fazer alguma coisa extraordinária na sua vida. Se morreu, é porque estava vivo e alguma doença aconteceu. Quem sabe a sua doença seja emocional. Uma doença muito comum hoje, a depressão, a síndrome do pânico. Quem sabe agora, nesse momento, você vai ser curada dessa depressão. Porque se morreu, o prazer pela vida, Jesus entra agora para fazer o milagre da ressurreição. Se você crê, Jesus hoje cura as doenças que estão matando os teus Lázaros. Então não importa a realidade que você está agora. A realidade de Lázaro era fim. A realidade de Lázaro é final. Acabou. Mas Jesus chega e manda: tire a pedra. Não se importando que já era de 4 dias. Tira essa pedra agora. Essa pedra que você colocou, que impede você de ver o milagre de Deus. Jesus está chorando pela sua incredulidade. Jesus chorou ali, não foi tão somente pela emoção, pelo sentimento, mas pela incredulidade daquelas pessoas. Deixa sair o Lázaro que morreu de dentro de você. Se é perdão, deixa ele fluir. Se é esperança perdida, Deus restaura. Se é alegria de viver, a alegria do Senhor é a nossa força. Se são valores, hoje Ele vai ressuscitar, valores enterrados no túmulo. Deus vai ressuscitar. Se é o amor pela igreja, pelo esposo, pela esposa, pela família, pela profissão, pelo ministério, Ele restaura hoje. E creia, nome de Jesus, você ainda será uma atração de Deus. Você será uma atração de Deus. As pessoas irão visitar a sua igreja para conhecer você, porque você ressuscitou o seu Lázaro que estava dentro de você, te jogou para o túmulo, mas Jesus foi lá e arrancou este Lázaro que estava morto
e você estará viva para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe rica e preciosamente e fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém.